E aí, galera do YouTube, tranquilos? Vamos aqui para mais uma videoaula nossa. Essa aula vai falar sobre divisão em Z. Esse Z aqui de aulas passadas vocês já sabem que é o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto que tem o conjunto dos números naturais junto com os números negativos, ou seja, se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, também tem os seus simétricos, tem o menos 1, menos 2, menos 3, menos 478 e assim sucessivamente, tudo bem? Primeiro a gente tem que falar sobre divisão em Z para a gente conseguir falar sobre MMC e MDC futuramente. E MMC e MDC vão ser ferramentas poderosíssimas para a gente resolver alguns exercícios, tudo bem? Começando aqui pela definição, essa divisão de números inteiros você já conhece lá, que a professora Raimundinha ensinou para vocês lá no ensino fundamental. Vamos só rever aqui. Definição: sejam A e B números inteiros, ou seja, esse A e esse B são números que a gente conhece, aquele número lá positivos ou negativos, sem ser número quebrado, tudo bem? Dizemos que A divide B, você pode ver que está destacado, né? A divide B. Se existe um elemento C, também número inteiro, ou seja, C pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que A vezes C seja igual a B. Escrevemos A divide B com essa barra aqui. Se a gente lê A divide B, é só escrever com esse símbolo aqui, A com essa barra B. E é isso que significa. Ou seja, se você não entendeu a definição, basicamente é isso. A gente fala que um número divide o outro se existe um terceiro, tal que a gente consiga escrever essa equação. Vamos para o exemplo ali que fica mais fácil da gente visualizar. Aqui tem uma pergunta. Aqui está perguntando: 2 divide 10? Vamos ver. Vamos ver. Para 2 dividir 10, pela definição, tem que existir um C, também número inteiro, tal que 2 vezes C tem que ser igual a 10. Isso daqui da tabuada vocês sabem que existe. Qual que é? É só fazer C igual a 5. Então, se a gente conseguiu encontrar o elemento C que satisfaz essa igualdade, então a gente pode afirmar e falar: não, 2 divide 10. Tudo bem? Vamos fazer aqui a mesma coisa para o menos 20. 5 divide menos 20? Vamos ver. Se a gente falar que 5 divide menos 20, pela definição, o que tem que acontecer? Tem que existir, esse E ao contrário aqui, é o símbolo de existência, tudo bem? Significa que existe. Matemática vocês têm que aprender, vocês têm que lembrar, matemática é um bicho preguiçoso, então a gente vai começar a usar muitos símbolos para a gente evitar trabalho. Tanto é aqui que vocês já podem ver, né? A gente usou essa barra para escrever essa frase aqui, tudo bem? Então vamos lá, 5 divide menos 20, o que significa? Pela definição, tem que existir um elemento C pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que, ponto e vírgula pode ser tal que, o que tem que acontecer? 5 vezes esse elemento C tem que dar igual a menos 20. Aí tu puxa lá na tua cabeça, existe um número inteiro que satisfaz isso? Sim, é só você fazer C igual a menos 4. Se você fizer menos 4 vezes 5, de cabeça você sabe que isso aqui dá menos 20. Então você pode afirmar que 5 divide menos 20. Ok? Vamos para o último exemplo aqui. 5 divide 14? Interrogação. Vamos fazer. Se 5 divide 14, pela definição, vamos fazer a mesma coisa. Tem que existir um elemento C pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que 5 vezes C tem que ser igual a 14. Da tabuada, você sabe que isso não existe. Se você coloca aqui, por exemplo, se você faz C igual a 1, então 5 vezes 1 daria 5, não dá 14. Vamos fazer aqui C igual a 2, 5 vezes 2 dá 10, não dá. Então vamos lá, C igual a 3, 5 vezes 3 dá 15, passou. Se fizer os negativos, aí que lascou mesmo. Então a gente sabe que não existe C. Então como é que a gente escreve isso? A gente escreve: implica que não existe, ou seja, se esse é o sinal de existe, se a gente cortar ele, a gente está falando que não existe, tudo bem? Ou seja, isso implica que não existe C pertencente ao conjunto dos números inteiros que satisfaz essa equação.
Logo, 5 não divide 14. Tudo bem? Se esse é o símbolo de divide, então se você cortar ele, é o símbolo de não divide. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou na discussão, ou me manda um e-mail, manda um sinal de fumaça aí que a gente discute essa dúvida. Tudo bem? Propriedades. Toda vez que a gente estuda um assunto matemático novo, a gente tem umas propriedades. O que são essas propriedades, para falar a verdade? Não só essas em particular, mas todas as propriedades que a gente estuda na matemática. São ferramentas para a gente poder resolver exercícios, entendeu? Para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que ficar fazendo tudo de novo. Tranquilo? Vou apagar aqui a definição, não esquece da definição, tudo bem? Definição é muito importante, mas por que eu vou apagar esse lado? Porque enquanto a gente for vendo as propriedades, dá para a gente ir exemplificando aqui. Como o quadro é pequeno, o espaço é reduzido, a gente tem que fazer essas artimanhas, tudo bem? Vamos lá, primeira propriedade. A primeira propriedade fala que A divide A, ou seja, quem é A? A é um número inteiro, fica subentendido que são todos números inteiros. Daqui da definição a gente já viu que essa divisão é com números inteiros, tudo bem? Propriedade, A divide A, ou seja, todo número divide ele mesmo. Exemplo, por exemplo, 2 divide 2. Vamos lá, pela definição, o que isso está falando? Está falando que existe C pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que 2 vezes C é igual a 2. Que C tem que ser esse aqui? É óbvio que tem que ser C igual a 1, tudo bem? Ou seja, se a gente faz para o A, vamos fazer para o A. A divide A. Isso é verdade? Vamos ver. Se for verdade, então tem que existir um C pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que A vezes C tem que ser igual a A. Como a gente sabe da multiplicação, só existe um elemento que faz isso. É só fazer C igual a 1. Logo, todo número divide ele próprio. Tudo bem? Vamos apagar aqui de novo. Vamos ver o segundo agora. O segundo ali fala o quê? O segundo fala, se A divide B e B divide C, isso implica que A divide C. Vamos lá, vamos analisar de novo. A divide B, ou seja, A divide um elemento B qualquer. Esse circunflexo aqui significa E, tudo bem? Ele é o símbolo de conjunção. Na lógica matemática, isso significa E, traduzindo para a linguagem corrente. Ou seja, se A divide B e B divide C, se a gente tem essas duas hipóteses, então isso implica que A divide C, ou seja, a transitividade é válida. Por exemplo, se 2 divide 4 e 4 divide 12, então daqui a gente tem que 2 divide 12, tudo bem? Isso serve como afirmações para a gente não precisaria provar. Tranquilos? Ou seja, se ele falou que isso é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro. Fazendo a demonstração disso, vamos lá. Não dorme na demonstração. A divide B, isso implica que existe C tal que, vou fazer o tal que com ponto e vírgula, tal que A vezes C é igual a B. Tudo bem? Agora vamos para a segunda hipótese. A segunda hipótese fala que B divide C, correto? Vamos trocar a letra aqui para não ficar confuso, né? Em vez de chamar de C, eu vou chamar de P. Existe P, tal que A vezes P é igual a B. É porque a gente já está usando o C ali para não ficar confuso, tudo bem? A segunda hipótese fala se B divide C. Então isso implica que existe um elemento Q, não necessariamente tem que ser o mesmo elemento, tal que B vezes Q é igual a C. Tudo bem? Dessas duas aqui, a gente tem que chegar que A divide C. Então, como que a gente vai fazer que A divide C? Muito simples, muito fácil, muito óbvio. Basta substituir a primeira equação na segunda. Onde tem esse B aqui, aliás, onde tem esse B aqui, eu vou jogar essa equação inteira. Então, eu tenho que B vezes Q é igual a C. Só repetir essa equação aqui. Agora eu jogo essa equação onde tem B. Então, isso aqui fica A vezes P vezes Q é igual a C. Tudo bem? Como o produto nos números inteiros ele é associativo, então a gente tem que A vezes P
vezes Q é igual a C. E a gente sabe que esse número aqui, se P é um número inteiro e Q é um número inteiro, então P vezes Q também tem que ser um número inteiro. Mas se a gente tem o elemento A multiplicando um número inteiro e o resultado dando C, essa é a definição de A divide C, que é onde a gente queria chegar. Tudo bem? Por que eu fiz essa demonstração? Porque ela dá mais ou menos uma ideia de como vai ser feito essas outras demonstrações aqui, que vai ficar como exercício para vocês descobrirem mais coisas. Tudo bem? As demonstrações matemáticas para o ensino fundamental e ensino médio dificilmente vai cair numa questão de vocês, uma questão de vestibular, falando demonstre essa forma. Mas por que a gente tem que ensinar as demonstrações? Porque quando a gente tem o conhecimento um pouco mais aprofundado, isso abre a nossa mente para olhar as coisas com um outro ponto de vista. Por exemplo, você em um determinado problema, você iria começar a ver outras soluções de acordo com o que você vai exercitando demonstrações. É por isso que a gente ensina as demonstrações matemáticas. Tudo bem? Agora, para a gente ver ali a propriedade 3, vamos ver aqui exemplificando. Se 2 divide 4 e 2 divide 12, isso aqui implica, esse sinal aqui significa implica, tudo bem? Essa seta um pouco mais gordinha, essa seta dupla. Se 2 divide 4 e 2 divide 12, então isso implica que 2 divide 4 mais 12, mas também implica que 2 divide 4 menos 12. Ou seja, fazendo a soma ali, isso daqui implica que 2 divide 16 e 2 divide 4 menos 12, isso daqui dá menos 8. Tudo bem? É isso que essa propriedade está falando para a gente. Próxima propriedade, essa aqui é a propriedade 4. Lembrando, a propriedade 3 fica como exercício para vocês fazerem as demonstrações. Não é muito difícil se você entendeu a demonstração da propriedade 2. Tranquilos? Propriedade 4. Se A divide B e existe um elemento C, esse C também é número inteiro, então significa que A divide B vezes C. Tudo bem? Vou fazer aqui. Por exemplo, se 2 divide 4, vamos fazer com outro número. Se 3 divide 9, então isso implica que 3 divide 9 vezes qualquer coisa. Por exemplo, se eu botar aqui um 7, isso continua sendo verdade. Por exemplo, 3 divide 9 vezes menos 8. Também é verdade. É isso que essa propriedade está falando para a gente. Ou seja, se isso daqui é verdade, então isso daqui é verdade. É isso que esse sinal significa. Tudo bem? Se o da esquerda é verdade, então o que está na direita é verdade, desde que seja respeitando essa propriedade. Tudo bem? A última propriedade, propriedade 5. Propriedade 5, ela fala, se A divide B e, novamente, se existir um elemento C, então a gente pode colocar esse elemento C nos dois lados da nossa implicação, do nosso argumento. Como é que fica? Por exemplo, se 2 divide, sei lá, 100, então se existe um número C, sei lá, C igual a 20, então, o que é verdade? 2 vezes 20 divide 100 vezes 20, tudo bem? Sei lá, se fosse um outro número, D igual a 40, então 2 vezes 40 divide 100 vezes 40. Se fosse outro número, se fosse, sei lá, E igual a 27, então 2 vezes 27 divide 100 vezes 27. E assim a gente viu as nossas propriedades, tudo bem? Vou fazer uma transição agora para a gente poder falar sobre os critérios de divisibilidade. Bom, feita a transição aí, o que a gente tem aqui agora? Vamos falar sobre divisão euclidiana, tudo bem? Essa divisão euclidiana pode ter um nome estranho para você, só que é aquela divisão que você já está acostumado a fazer. Vamos lá, a definição você pode estranhar, mas quando a gente for para o exemplo,
vai sair tudo naturalmente. Definição. Sejam A e B, olha aqui os A e B de novo, marcar aqui, destacar eles aqui. Sejam A e B números naturais, ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 478, 1 bilhão, qualquer número que você seja. Ou seja, sejam A e B números naturais com B diferente de zero. O B não pode ser zero, tudo bem? O A pode, mas o B não pode ser igual a zero, tranquilos? Se acontece isso, ou seja, tem dois números naturais, então existem outros dois números que a gente chama de Q e R, só que esses dois números não são naturais, eles são inteiros, tranquilos? Ou seja, dados dois números naturais, existem dois números inteiros, tais que essa igualdade é verdadeira. A é igual a B vezes Q mais R, tudo bem? Isso aqui lembra um pouquinho a nossa definição de divisão, A divide B. Só que a diferença é que, em vez de A dividir B, a gente tem um resto. A gente tem essa porção aqui que a gente chamou de R, que a gente conhece como resto da divisão, tudo bem? Qual que é a condição? Esse resto tem que ser menor do que o B e tem que ser maior ou igual que zero. Se esse resto fosse maior do que B, significaria que a gente conseguiria aumentar uma vez a divisão e esse Q mudaria o seu valor, tudo bem? Fica meio estranho falando assim, se a gente fizer ali, a gente já vai encontrar quem é esse Q e esse R. Se a gente tem aqui A igual a 478 e B igual a 3, vou colocar esse B aqui para o lado, B igual a 3. Como que a gente encontra o Q e o R? O Q é de quociente e o R é de resto, tudo bem? Então a gente faz aquele nosso algoritmo, 478, faz uma barra assim, e aqui coloca o 3. Vamos lá. 4 dividido por 3 dá 1. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 3 para chegar em 4 falta 1. Então você coloca o 1 bem aqui. 1 dá para dividir por 3? Não, você abaixa o 7. 17 dividido por 3, vamos lá, faz no dedo. 3, 6, 9, 12, 15. Se fizer mais um dá 18, passa. Então a gente sabe que 17 dividido por 3 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, 15 para chegar em 17 faltam 2. 2 não dá para dividir por 3, abaixa o 8. 28 dividido por 3, vamos lá no dedo de novo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Se fizer mais um dá 30, passa. Então a gente coloca aqui o 9. 9 vezes 3, 27. 27 para chegar em 28, falta 1. Como a gente está trabalhando só com números inteiros, a gente não faz aquele acréscimo da vírgula. Tudo bem? Então a gente encontrou aqui. Que é o nosso Q? A gente tem aqui Q é igual a 159 e a gente tem que R é igual a 1. Logo a gente consegue escrever o nosso A, que ele é 478, ele é igual ao nosso B, que é 3, vezes o nosso Q, que é 159, mais o nosso resto, que é 1. Essa é a famosa divisão euclidiana, é a divisão que a professora Raimundinha ensinou para você. Tudo bem? Se tiver dúvidas quanto à divisão euclidiana, pode deixar nos comentários aí que a gente tira essa dúvida. Tranquilos? A gente viu anteriormente, né, nesse próprio vídeo, que existe a divisão exata, que não deixa resto, que a gente escreve A divide B, tudo bem? A divide B não deixa esse resto aqui. E agora a gente viu a divisão euclidiana, que ela deixa esse resto, que é aquela divisão que a gente já está acostumado de muitos tempos atrás. Tranquilos? Aqui a gente tem alguns critérios de divisibilidade. Eu vou apagar essa definição aqui para a gente poder vendo uns exemplos. O que são critérios de divisibilidade? Basicamente, quando a gente vê um número e a gente fala, vamos tentar dividir esse número por alguma coisa. Em vez de você sair tentando dividir esse número às cegas, por exemplo, se eu falasse para vocês, eu quero o 478, quais são os números que eu consigo dividir ele? Por exemplo, eu sei que eu consigo dividir ele por 2 sem deixar resto. Eu sei que eu não consigo dividir
dividir ele por 3 sem deixar resto. Por quê? A gente acabou de fazer aqui. Se a gente tenta dividir ele por 3, dá o resto 1. Tá ok? Mas, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, 478 eu consigo dividir por 3 sem deixar resto? Dava para saber sem fazer a conta? Resposta: dava. Basta você decorar esses critérios que a gente vai ver aqui. Tudo bem? Eu também sei que ele não pode ser divisível por 5. Se a gente tentar dividir ele por 5, ele vai deixar resto. Vou até fazer aqui para você fazer rápido aqui, ó. 478 por 5. 4 não dá por 5, a gente faz o 47. 47 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5 dá 45. Para chegar em 47 faltam 2. 2 desce o 8. 28 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 para chegar em 28 faltam 3. Ou seja, a gente tem que 478 é igual a 5 vezes 95 mais 3. Ele deixou esse resto aqui. Se a divisão fosse exata, aqui seria 0. Tranquilos? Ou seja, 478 não é divisível por 5. O que significa ser divisível? Significa que quando você divide por aquele número, vai ser uma divisão exata, não vai dar um resto. Tranquilos? Também sei que ele não é divisível por 10, porque eu tenho os critérios de divisibilidade na cabeça. Também não é por 9, tudo bem? Vamos lá para os critérios. Quando que um número é divisível por 2? Basicamente, quando ele é par. Todo número par é divisível por 2. Se tu não sabe quem são os números pares, são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tudo bem? Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Se ele é um número par, então ele pode ser divisível por 2. Por exemplo, 2 é divisível por 2, 4 é divisível por 2, perdão, escrevi errado aqui. 4 é divisível por 2, porque se lê 2 divide 4, tudo bem? Quem mais é divisível por 2? O 478, o nosso famoso número. Quem mais? O 1 milhão. Por quê? Termina em 0. Terminou em 0 é par. Se é par, é divisível por 2. Tranquilos? O próximo é, lembrando, ser divisível é você fazer a divisão e deixar resto 0, ou seja, não deixar resto. Tudo bem? Quando que um número é divisível por 3? Muitos alunos caem na pegadinha que eu faço quando eu falo isso na aula. Eu falo, se o número é divisível por 2 quando ele é par, então ele é divisível por 3 quando ele é... Aí você fala, quando ele é ímpar. Não é verdade. Por exemplo, 5 é um número ímpar e 5 não é divisível por 3. Porque se você dividir 5 dividido por 3, isso aqui dá 1 e deixa resto 2. Então ficaria 5 é igual a 3 vezes 1 mais 2. Tudo bem? Não é divisível. Então, quando que um número é divisível por 3? Está bem aqui. Quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Ou seja, o que significa? 478 é divisível por 3? Interrogação. A gente já viu aqui que não. Precisava fazer a conta? Não. Como que faz? É só a gente fazer 4 mais 7 mais 8. A gente sabe que isso aqui dá 4 mais 7 dá 11. 11 mais 8 dá 19. 19 é divisível por 3? Não sei. Faz de novo. 1 mais 9, isso aqui dá 10. 10 é divisível por 3? Não. Como você sabe, da tabuada. Tudo bem? 10 não está na tabuada do 3. Assim como 19 também não está na tabuada do 3. Ou seja, se a soma dos algarismos, vou fazer assim aqui só para o 19. Se a soma dos algarismos deu 19, 19 não é divisível por 3, ou seja, 3 não divide 19, então isso implica que 3 não divide 478. Tudo bem? Para ele ser divisível, eu teria que conseguir dividir a soma dos algarismos. Por exemplo, o número 495, ele é divisível por 3? Será que ele é divisível por 3? Resposta, sim. Como que eu sei? Porque é só fazer 4 mais 9 mais 5, isso daqui dá 4 mais 9 dá 13, 13 mais 5 dá 18. Como 3 divide 18, então isso implica que 3 divide 495.
tudo bem? É assim que a gente usa os critérios de divisibilidade. Se você vê um número assim muito alto e você fala, será que esse número é divisível por 3? Você vai ficar fazendo que nem doido assim a conta? Não, você vai lá, soma os algarismos e vê se ele é divisível por 3. Se ele for, aí sim você faz a divisão. Não vai ficar perdendo muito tempo à toa, tudo bem? O do 2 e o do 3 são um dos critérios mais importantes que a gente tem. Existe o critério para o 4, para o 7 e assim sucessivamente, mas eu coloquei no quadro só os que eu acho mais importantes. Importante no sentido de que é os que a gente mais usa para resolver exercícios, tudo bem? Por exemplo, qual é o critério de divisibilidade por 5? Quando ele termina em 0 e 5. Por exemplo, 5 divide 478? Resposta, não. Então, 5 não divide 478. Por quê? Porque ele termina em 8. Só é divisível por 5 se ele terminar em 0 ou em 5. Qual é o número divisível por 5? Sei lá, o 4, 7, 8, 2, 5, 1, 5. Esse número aqui, grandão, ele é divisível por 5. Quanto que é o resultado dessa divisão? Não sei. Se eu quiser saber, eu faço a conta. Mas eu posso afirmar com toda certeza que ele é divisível por 5. Fazendo agora o critério de divisibilidade por 6, quando que o número é divisível por 6? Se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tudo bem? Ou seja, vamos fazer aqui por 6. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 2, 7, 1, 8. O número 2, 7, 1, 8 é divisível por 6? É divisível por 6? Interrogação. Vamos ver. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele é divisível por 2? Ele é divisível por 2? Sim. Porque ele termina em 8. Se ele termina em 8, então ele é um número par. Se ele é um número par, então ele é divisível por 2. Tudo bem? Então ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Vamos ver, é só a gente fazer. 2 mais 7 mais 1 mais 8. Isso aqui é igual a 2 mais 7 dá 9, 9 mais 1 dá 10, 10 mais 8 dá 18. 18 é divisível por 3, então isso implica que o 3 divide o 2, 7, 1, 8. Se o 3 também divide o 2, 7, 1, 8, então isso aqui implica que o 6 divide o 2, 7, 1, 8. Tudo bem? Quanto que dá essa divisão? Não sei. É só fazer a conta se eu quiser descobrir. Mas se a pergunta for apenas 6 divide 2, 7, 1, 8, a resposta é sim. Tudo bem? Era isso que eu queria ver para a aula de hoje. Desejo a todos um ótimo estudo e até a próxima!